Bom dia, garotada do sexto ano. Aqui é o professor Newton e vamos aqui dar continuidade, uma retomada, né? Infelizmente, gente, não é a retomada que a gente desejava, né? Todos retornando à escola, aulas presenciais, a nossa normalidade de volta. Infelizmente, ainda não temos condições seguras para estar fazendo isso. Porém, ainda assim é uma retomada, né? Vocês passaram aí pelas férias de vocês. Espero que tenha dado para descansar. Espero que estejam todos tomando as medidas necessárias para que a gente possa voltar para a nossa normalidade de fato o mais breve possível, tá? Sinto muita falta aí de dar aula para vocês de forma presencial, de aí conversar com vocês, brincar com vocês, muitas vezes chamar a atenção de vocês. Então vamos lá. Poxa, professor, bacana. Agora depois de julho vamos para assunto novo, né? Vamos conhecer coisas. Vamos parar de falar de Roma, a gente falou muito de Roma. Não, gente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Roma. Sem dúvida, foi o império mais importante da nossa história, tá? Um dos impérios mais importantes da nossa história, que reflete muito na nossa cultura hoje. Então, nesse primeiro capítulo de retomada, para a nossa terceira avaliação, a gente vai falar um pouco sobre a cultura romana e aí alguns pontos a gente vai retomar, a gente vai relembrar coisas que nós já havíamos falado anteriormente, certo? Então vamos lá, tentar fazer uma aula breve, menos cansativa possível. Primeiro, vamos falar sobre a cultura romana. Gente, primeiro, o que é cultura? Nós já havíamos conversado sobre isso dentro de sala. Por definição, a cultura, gente, é qualquer produção que parte do conhecimento ou da inteligência humana. Conversamos sobre isso, né? Ou seja, qualquer coisa, gente, material ou imaterial, que parte do conhecimento, que parte da inteligência, da produção humana, nós consideramos cultura. Então, todos nós somos produtores culturais, porque todos nós, em algum momento, produzimos algo, certo? Quando a gente fala material, pode ser uma escultura, pode ser uma caneta, pode ser um caderno, ou seja, coisas que nós podemos, coisas que são concretas. Quando a gente fala em material, você pode estar falando aí de uma música, você pode estar falando aí de um poema, de um movimento cultural, certo? Coisas que nós não podemos pegar, que são imateriais. Então tudo, gente, tudo que parte do conhecimento da inteligência humana, a gente considera como sendo cultura. Ou seja, não existe, hoje a gente costuma falar ou ver alguém chamando alguém que tem uma cultura diferente de aculturado, né? A pessoa gosta de tal coisa porque não tem cultura. Isso não existe, tá, gente? Cultura é cultura, toda produção é cultura, tá? Agora, se é algo que você não gosta, né, por causa disso que deixa de ser cultura. Na verdade, é uma cultura que você não concorda, que você não gosta, mas não deixa de fazer parte da cultura, certo? Então, Roma consegue ser aí um grande centro cultural, um grande centro de criação, de realizações humanas. E aí, gente, é preciso a gente saber fazer a conexão entre os costumes e tradições do passado de Roma e a cultura na nossa atualidade. Quando a gente falou de Roma, falamos muito a respeito da República Romana. Nós vivemos hoje uma república, certo? Roma, a gente vai ver daqui a pouco, ela foi fortemente influenciada pela cultura grega, e aqui você tem duas construções, né? Essa daqui grega, Partenon, e esse aqui é o Panteão romano. Percebe como são semelhantes aqui essa fachada? Isso demonstra o quanto a cultura romana foi influenciada
pela cultura grega, não só na arquitetura, mas também na filosofia. Já conversamos o que é filosofia, né? Nasce lá na Grécia, o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, no idioma e até mesmo na mitologia, nas crenças religiosas. Quando a gente for falar de religião romana, a gente vai perceber que muitos deuses romanos, na verdade, eram deuses gregos que os nomes haviam sido aí meio que substituídos, mas tinham as mesmas características. Certo? É importante saber também, gente, que quando a gente diz que Roma foi influenciada pela cultura grega, essa cultura grega não era uma cultura engessada da Grécia. A cultura grega ela já tinha se transformado, ela já tinha, vamos dizer assim, se miscigenado, né? Tinha se fundido com outras culturas. Vocês lembram lá que eles foram dominados por Alexandre e que o Alexandre ele tinha uma grande admiração pela cultura grega, lembra disso? A cultura helenística. E aí o Alexandre, né, como um persa no caso, ele leva essa cultura helenística, essa cultura grega, para todos os lugares em que ele domina, como por exemplo o Egito. Então, na verdade, quando os romanos, de fato, o Império Romano entra em contato com essa cultura, a gente costuma dizer que eles entram em contato com a cultura helenística, que é a cultura grega, persa e egípcia junto. E mais, um dos povos que também mais contribuíram para a formação cultural romana foram os etruscos. Lembra? Os primeiros reis foram reis etruscos. Então você tem, na verdade, a cultura romana sendo uma mistura de diversas culturas. A cultura grega, a cultura persa, a cultura egípcia e a cultura etrusca, certo? A fusão de vários elementos culturais, desses diversos elementos culturais, vão resultar na cultura clássica, na cultura romana, certo? E aí, porém, olha só, eu estou dizendo que influenciou, certo? Eu não estou dizendo que a cultura romana foi uma cópia perfeita das outras culturas, não. Né? Você sai da sua casa, vai viajar, passa um tempo na casa da sua tia, e lá na casa da sua tia você pode perceber, às vezes, que a organização da casa da sua tia não é a mesma organização da sua casa, que o horário que eles almoçam lá não é o horário que você almoça na sua casa. Entendeu? Ou seja, são costumes diferentes que naquele mês você vai ficar ali obedecendo aquele costume. Pode ser que você volte para sua casa já tendo um costume diferente, mas isso não vai anular o que você sabia antes ou o que você fazia antes. Você vai só somar à sua cultura aquilo que você considera bom. Então, por exemplo, na sua casa você ouve um tipo de música. Você vai na casa do amigo, você ouve outro tipo de música, aí você gosta. Você vai esquecer do que você já ouvia? Não, você vai só somar à sua cultura um outro estilo, um outro ritmo de música, certo? Então os romanos, eles foram influenciados, mas eles não colaram totalmente a cultura grega. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de que o que eu estou falando não é bobagem. Os gregos, gente, nas suas esculturas, vocês quiserem dar uma olhada, voltem lá no assunto sobre Grécia, que nós falamos muito esse ano também. Os gregos, nas suas esculturas, eles tinham uma grande preocupação com a beleza, com a perfeição. Já as esculturas romanas, elas tinham um compromisso não com a beleza, e sim com a realidade. Eles queriam retratar a realidade o mais fiel possível. E aqui tem um exemplo disso. Roma, retrato da realidade, fidelidade com as marcas, com as expressões. Para eles, quanto mais fiel e real estivesse, mais belo era aquela escultura. E isso era uma característica etrusca. Tá? Já os gregos, não, eles queriam beleza. É como se fosse assim hoje na atualidade, gente. Os gregos são aquela galera que quando bate foto, põe no Photoshop para tirar uma marca daqui, tirar uma cicatriz dali, isso aqui não tá legal, tira essa espinha, e aí você põe aquela foto que quando você põe lá no seu Facebook, no seu Instagram, o seu amigo olha e diz assim, mas essa pessoa não é assim não. Quem é essa pessoa aqui? Porque fulano não é, porque fulano tá cheio de espinha no rosto, como é que pode aqui tá
assim tudo limpinho no rosto. Essa é a ideia dos gregos. Eles não têm muito compromisso com a realidade, eles querem beleza acima da realidade. Já os romanos, é aquela galerinha que bate a foto, não sai muito bem, mas posta assim mesmo, eu sou desse jeito, e aí vai com uma cicatriz, com uma espinha no rosto. Esses são os romanos. Eles não se preocupam com a beleza, e sim com a realidade, certo? Como eu disse ainda há pouco para vocês, gente, essa junção entre a cultura romana, helenística, que eu falei ainda há pouco para vocês aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Canetinha. Cultura romana foi fortemente influenciada pela grega. Essa cultura grega, como eu disse, ela não era aquela cultura, digamos, pura. E quando eu digo pura, eu não estou dizendo de ser mais importante, estou dizendo pura de não ter outras influências ainda, certo? Mas essa cultura grega depois vai ter influência dos persas, que depois exerce influência dos egípcios, que depois vão ter influência os romanos, tá? Dos etruscos. Então, olha lá, Roma, cultura romana é formada pela cultura grega, que é horrível escrever aqui, isso que a gente também chama de cultura helenística. A cultura helenística, você tem elementos, óbvio, da Grécia, você tem elementos da Pérsia, você tem elementos do Egito, porque lembra, o Alexandre o Grande leva essa cultura para o Egito, e lá vai se miscigenar já com outra parte de cultura. Lembra de Alexandria? Vira um grande centro de conhecimento, certo? E Roma também herda dos primeiros povos. Lembra que existiam vários povos que habitavam o território que depois se tornou no Império Romano. Mas entre os povos, o que a gente dá um pouco mais de destaque, não é estrusco, tá? É etrusco, é um T aqui, já escrevi bobagem. Os etruscos, certo? Então, basicamente, é essa miscigenação de culturas, a cultura helenística com a cultura etrusca, lembrando que dentro da cultura helenística você tem a cultura grega, a cultura persa e a cultura egípcia. É isso que forma o que a gente chama de antiguidade clássica. Geralmente, quando a gente fala de antiguidade clássica, a gente está se referindo a Roma e Grécia. Certo? São os dois principais representantes da cultura nesse período. E a partir daí de Roma se expandindo, lembra? Nós mostramos já, você já sabe que Roma se transformou em um grandioso império, né? E Roma, enquanto um grande império, vai expandir, vai levar essa cultura helenística por todas as partes ali que estavam a circundar o mar Mediterrâneo. Entre essas características nós vamos ter o teatro, e aqui você tem aqui, ó, um teatro romano, e se você pesquisar o teatro grego, você vai ver que tem bastante semelhanças, tá? E aqui, assim como no teatro grego, você tinha a tragédia, você tinha a comédia. Muitos escritores escreviam as peças teatrais até em grego. Muitas das peças teatrais representavam as lutas de heróis gregos, certo? Para você, só mais um exemplo para você compreender essa inter-relação aí entre a cultura grega e a cultura romana. E o comércio de obras vai intensificar o intercâmbio cultural. Ou seja, Roma não comercializava com outras partes do império somente alimentos, produtos, também comercializavam cultura, como esculturas, também exportavam peças teatrais, vários elementos culturais faziam parte desse comércio, certo? Galerinha, era isso que a gente tinha para falar com vocês hoje. Fica aí para vocês o exercício da página 3 e 5. Façam qualquer dúvida, mandem no WhatsApp, responderei assim que possível. Batam foto e mandem para mim, para que eu possa anotar o seu nomezinho lá, para que você possa receber a pontuação logo mais do exercício que você fez, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia e até a próxima.